Olá, boa tarde. Está começando o Conexões desta terça-feira, dia 22 de outubro. Hoje temos informações sobre cultura, educação e saúde. Vem com a gente, o programa já está no ar. Obrigada pela sua companhia. O Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras aqui no estúdio, hoje com a Ruth Santana, integrante do Labitave. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. Já a Ruth se descreve como uma mulher preta, de olhos castanhos, com cabelos cacheados que hoje estão presos. Ela também usa óculos de grau. Vamos começar o nosso giro de notícias? O Líbano vem sofrendo com invasões militares e bombardeios de Israel. Para ajudar as vítimas, o Brasil enviou mais de 6 toneladas de remédios, seringas descartáveis e itens de reidratação doados por empresas farmacêuticas. A carga foi dividida em 2 partes. Saiu do Rio de Janeiro e já está a caminho do território libanês. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, também foram enviadas cestas básicas arrecadadas pela Embaixada do Líbano em Brasília. Mudando de assunto, a partir do dia 1º de novembro, o Banco Central vai adotar novas regras para o Pix. Com a nova determinação, transferências superiores a R$ 200 só poderão ser feitas por dispositivos eletrônicos previamente cadastrados. O limite diário para dispositivos não cadastrados será de R$ 1.000 por dia. Com as novas implementações, as instituições financeiras serão obrigadas a adotar soluções de combate a fraudes e identificar movimentações fora do comum lá no Pix. O Banco Central também se prepara para implementar outras novidades, como o Pix automático, que pretende facilitar pagamentos recorrentes, como é o caso de pagar uma água, luz e internet. E atenção aos candidatos ao Enem 2024. As regras para os dias de prova mudaram. Neste ano, os boletins de ocorrência sobre documentos perdidos não serão aceitos. Você pode levar uma das seguintes opções: a nova carteira de identidade ou o e-título, a carteira de habilitação ou o RG. Detalhe que precisam ter sido emitidos por secretarias de segurança pública, pelas polícias federal e militar ou conselhos e entidades de classe. Quem preferir levar o passaporte ou a carteira de trabalho precisa ficar atento à data de expedição. Eles não podem ter mais de 27 anos, ou seja, aqueles emitidos antes de 1997 não valem. Você já ouviu falar do chip da beleza? É isso mesmo, é um implante hormonal aplicado por uma injeção na pele. Só que tem causado problemas de saúde e, por isso, a Anvisa suspendeu a venda e o uso no Brasil. A proibição foi motivada por complicações graves, como a elevação do colesterol, hipertensão, casos de AVC e até de arritmias cardíacas, por exemplo. Essa decisão atinge a manipulação, comercialização e propaganda desses implantes. A Anvisa recomenda que quem possui um implante consulte um médico para prevenir possíveis consequências. Você já ouviu falar sobre transtorno de comportamento repetitivo com foco no corpo? Parece difícil, né? Mas isso quer dizer que pacientes com esse transtorno se envolvem repetidamente em atividades como roer as unhas, morder os lábios e até a bochecha. Os comportamentos não são provocados por obsessões ou preocupações com a aparência, mas por uma sensação de tensão ou ansiedade,
que é aliviada por esse comportamento. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com Jorge Marques, que é psicanalista clínico e já aparece aqui na nossa tela ao vivo com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo. Jorge Marques, psicanalista clínico, pensando em nosso público cego e de baixa visão. Antes da gente ir direto ao ponto, eu gostaria de pedir que você fizesse a sua descrição física, ou seja, de forma bem geral e breve, que você falasse sobre a cor da sua pele, dos seus olhos, dos seus cabelos, para que nosso público possa te imaginar enquanto a gente conversa. Boa tarde. Boa tarde, Janaína, boa tarde, Ruth. Eu sou Jorge Marques, sou homem branco, de cabelos cacheados, uso óculos, e uma estatura moderadamente alta, e estou aqui hoje, para trazer esse conteúdo tão necessário para a nossa audiência, para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Certo, a gente não está conseguindo ouvir exatamente o que você está dizendo até o momento por uma questão técnica, mas eu vou segurar alguns segundinhos aqui até a gente resolver, antes de começar de fato a nossa entrevista. Eu vou pedir só a paciência e a compreensão de todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Agora sim, eu vou pedir novamente para o senhor falar a sua descrição física, para a gente ter a interpretação para Libras aqui da forma perfeita, para o nosso público cego de baixa visão conseguir te imaginar. Perdão e boa tarde novamente. Boa tarde, tudo bem, Janaína? Tudo bem, Ruth? Boa tarde a todos os nossos espectadores aí. Eu sou Jorge Marques, sou psicanalista clínico, sou um homem de estatura média alta, cabelos cacheados, uso óculos, sou da cor branca, sou claro, e estou aqui para trazer esse conteúdo incrível aí, que é sobre o transtorno de comportamento repetitivo, focado aí no corpo. Vai ser um prazer poder estar aqui com vocês. Perfeito, agora sim, vamos então para essa conversa. Quem aí do outro lado não conhece alguém que tem esse comportamento de roer unhas, e principalmente ali no início, ali na infância, muitos pais ficam preocupados em relação a isso, para ajudar as crianças a deixar um pouco esse hábito, só que com o passar do tempo até pessoas adultas também têm esse comportamento. A gente começou a explicar um pouco o que poderia levar a esse comportamento, quais motivações, mas o que a gente pode entender a partir do seu olhar, a sua experiência, que leva essas pessoas a ter esse comportamento? Tem um perfil específico de pessoas que passam por isso? Então, Janaína, a maioria das causas, são vindas totalmente da infância. Pessoas, crianças, que às vezes foram completamente ali, afrontadas, pelos pais no sentido de repreensão. Elas foram muito repreendidas, pelos pais, e ali elas começaram a adquirir certo tipo de ansiedade, estresse, referente àquela pressão que elas sentem da parte dos pais. Então, ali na fase onde a gente conhece como a primeira fase, até ali os 7 anos de idade, essa criança está sendo formada. Então, a partir dali, a gente já começa a analisar uma criança que tem esses problemas, esses transtornos, de comportamento. A gente começa já a observar nelas essa problemática de roer as unhas, às vezes até comer os dedos, por conta dessa ansiedade, desse estresse, causado aí desde a infância. E aí ela vai reproduzir isso na vida adulta. Ela vai continuar reproduzindo ali com os amigos no momento difícil, aonde ela vai começar a sentir-se pressionada, e aí ela começa a comer as unhas, comer os dedos, trazendo ali à tona esse momento que ela viveu lá atrás, esse momento que ela viveu lá no passado dela com os pais. Nossa, que interessante. Acho que muita gente não parou para pensar nisso, dessa relação com a repreensão. E aí me vem à memória vários casos de pais ou responsáveis que acabam repreendendo ainda mais esse tipo de comportamento, às vezes colocando pimenta na ponta dos dedos ou colocando algum tipo de esmalte que ajudaria a evitar esse tipo de comportamento, mas isso é correto? O que deveria ser feito para auxiliar essas pessoas que talvez estejam vivendo prejuízos por conta desse comportamento?
Então, as causas, como eu falei para vocês, ela tem multifatores, né? Provavelmente aí dentro dessa criação, muitas coisas aconteceram que fizeram a criança tender a esse hábito, né? E aí quando a gente fala a respeito desse hábito, quando a gente identifica ele em um paciente, por exemplo, a gente vai ver que na infância realmente é isso que você acabou de falar. Os pais colocaram pimenta nos dedos, colocaram coisas amargas nos dedos. Já ouvi falar de pacientes que os pais colocaram azeite de mamona, coisas bem amargas mesmo, tem que fazer com que a criança parasse de roer unha, quando na verdade isso estava totalmente ligado ao emocional da criança, né? A pressão psicológica. A gente sabe que antigamente as repreensões eram muito mais latentes, né? O medo, o desespero de às vezes apanhar, de às vezes sofrer com certas situações, a gente levava, na verdade, nós, como criança, a um nível de estresse muito alto. E aí, a partir desse estresse, o que acontecia? Ali a movimentação dentro da gente era tão grande, a gente procurava aliviar, né? A criança, ela procurava aliviar, e ainda procura até hoje, aliviar essas sensações a partir desse roer de unhas, né? E aí vai roendo, até que às vezes machuca, às vezes ali sangra, né? Então, é bem intenso essa problemática. E para chegar com esse nome de transtorno, a gente imagina que é muito além do que é apenas um hábito. O que você poderia trazer para a gente como alternativas e saídas para essa questão? Explicar um pouquinho que quando se torna transtorno é porque afeta a vida dessa pessoa, acaba atrapalhando a rotina dela, não é? Sim. E aí chegamos a um ponto que já chega a ser preocupante. Porque muitas pessoas pensam que simplesmente é o ato de roer um, e não é. Vai além disso. Quando nós tratamos de transtorno, uma pessoa que rói unhas desde a infância, que você vai olhar as mãos dela e vai ver que as unhas delas estão além daquela parte cerrada, né? Que os dedos estão comidos, a gente já trabalha com essa questão de um transtorno, né? Que já é mais latente. E aí sabe o que acontece, Janaína? Muitas pessoas pensam que é mau hábito, é mau costume, nossa, que costume feio. E aí começa a gerar repreensões ali naquela pessoa, tentando fazer com que essa pessoa pare de roer unha. E, na verdade, isso está entranhado nela, chega a ser uma doença, né? Um transtorno é uma doença psicossomática, é uma doença psico que soma no corpo, né? Então, ela se trata de realmente uma doença. Tem pessoas que perdem uma parte muito grande dessa pele do dedo, roendo, comendo, por conta desse fator de ansiedade. Então, é algo muito sério quando nós falamos sobre esse transtorno. Esse transtorno, ele não é muito falado, né, porque outrora era uma questão de hábito mesmo, as crianças tinham o hábito de roer unha, então se olhava para aquilo como algo normal. Hoje, né, começa a se falar sobre esse transtorno de comportamento, né? Alguns colocam o nome de onicofagia, existem outros tipos também de transtornos que estão voltados a essa questão do corpo. Mas agora é muito falado a respeito desse transtorno do comportamento repetitivo, focado no corpo. Se você for olhar, hoje nem conteúdo tem ainda sobre isso. Por quê? Porque até outrora era algo muito banal. Ah, é simples, é um roer de unha, né? Mas isso demonstra o que uma pessoa está manifestando ali a partir do que o interior dela grita, né? Fica o alerta, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo é tão curtinho para falar sobre um assunto tão sério, tão importante, que a maioria das pessoas, muito provavelmente, nem percebem, né, que tem todo esse conteúdo a ser discutido e refletido. Muito obrigada pela sua participação, a gente espera que volte mais vezes. Jorge Marques, psicanalista clínico, falando aqui com a gente sobre o hábito de roer unhas e como isso pode se tornar um transtorno. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a vocês também. Obrigado a toda a equipe. Até mais. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí que a gente tem ainda mais conteúdo para passar para vocês, tá bom?
Voltamos, estamos de volta aqui com Conexões de hoje e agora vamos falar sobre as eleições municipais. É que os eleitores dos municípios que terão o segundo turno, que é o caso de Goiânia também, aqui é a capital do estado de Goiás, devem fazer a justificativa se não comparecer ao local de votação, se não puderem ir ao pleito do próximo domingo, dia 27 de outubro. Assim como aconteceu lá no primeiro turno, dia 6 de outubro, no início do mês. Esse ano não tem possibilidade de voto em trânsito. O que é isso? É você fazer o seu voto em uma outra cidade. Na verdade, você só pode votar naquele endereço que você cadastrou para a Justiça Eleitoral. E essa justificativa tem prazo, é até 60 dias depois de cada turno, 2 meses. Quem não votou no primeiro turno tem até o dia 5 de dezembro deste ano para justificar. Já o eleitor que não vai votar no segundo turno tem um prazo de fazer isso até 7 de janeiro do ano que vem. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, não precisa ficar em dúvida em relação a isso. O eleitor que não votar e deixar de fazer essa justificativa por 3 vezes consecutivas pode até perder o título, porque ele pode ser suspenso ou cancelado. Fico alerta. Agora vamos falar de esporte e vamos conferir as informações sobre futebol com doutores da bola. É que o Vila Nova perdeu para o Curitiba e quem acompanhou esse jogo foi estudante de jornalismo da UFG, Luan Alves. Luan, o que você conta pra gente? Fala aí. Fim de jogo no Onésio Brasileiro Alvarenga, Curitiba 3, Vila Nova 0, aqui em Goiânia. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Luan Alves, um homem alto, de pele parda e cabelos escuros. O Vila Nova jogou diante da equipe do Curitiba na noite deste sábado, na tarde, quase noite, e perdeu por 3-0. A equipe do Curitiba começou um pouco abaixo na partida, mas com menos de 15 minutos já tomou o controle do duelo. O Vila Nova não conseguiu criar e quando criou não foi efetivo. E com isso o Curitiba conseguiu um grande resultado aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Júnior Brumado, Natanael e Lucas Ronier marcaram os 3 gols da partida, 2 deles no primeiro tempo, o gol do Júnior Brumado e o gol do Natanael, e o Lucas Ronier fechou a conta no segundo tempo com um golaço em cima do goleiro House. O goleiro House que saiu muito criticado pela torcida do Vila Nova, a torcida não gostou da atuação e com isso o Vila Nova perde a oportunidade de entrar no G4. Mesmo que o Mirassol tropece diante do Novo Horizontino, a equipe não entra no G4 da competição. Obrigada, Luan, pela sua participação. Até a próxima. Você também acompanha a gente aqui no Conexões, que sempre tem notícias sobre esporte, tá? Para encerrar o programa, vamos falar sobre arte, que tal? Dessa vez, o assunto é uma exposição produzida por pessoas que passam por cuidados de saúde mental. A mostra está aberta para visitação até essa sexta. E quem conta mais sobre ela é a Isadora Otto, estudante de jornalismo da UFG, sob orientação da professora Gabriela Marques. Rodou! A 6ª Mostra de Artes Visuais, Percepções do Invisível, foi aberta este mês, no Espaço Cultural Célia Câmara, localizado na Câmara Municipal de Goiânia. A exposição torna visíveis obras que revelam a liberdade e a força de quem está passando por cuidados de saúde mental. Os artistas participantes são da Rede de Atenção Psicossocial de Goiás, o RAPS. A palestra de abertura reforçou a necessidade de reafirmar a importância da luta antimanicomial em Goiás. O visitante pode acompanhar o projeto que apresenta a arte como objeto de prevenção à saúde. Através das telas, gravuras e pinturas, é possível perceber olhares em liberdade. A mostra está aberta para visitação até o dia 25 de outubro, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Mais uma opção aí, aproveitando o aniversário da cidade, inclusive a semana inteira de comemorações. Tenho certeza que toda a população é muito feliz por estar aqui e que a gente aproveite esse aniversário para fazer reflexões sobre melhorias para que todo mundo viva bem, não é? Na nossa capital. Pessoal, Conexões chegou ao fim. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no programa, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406, tá aparecendo aqui na tela.
Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais. É só procurar por @TVUFG. E a gente também produz muito conteúdo de bastidores. Fique por dentro do que a gente está fazendo ali na internet, tá? Nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.